esta construção de uma avaliação é importante, portanto, que você entenda e saiba a diferença entre ouvir e perceber em relação ao corpo do seu cliente, do seu paciente. Então, ouvir o que? Perceber o que? Ouvir as queixas e perceber a sua linguagem corporal. Essa é a leitura que você pode fazer. Que testes você faz, que avaliação você faz, onde você olha, o que você precisa perceber. Então, no curso da massoterapia das emoções, a gente vai estar estruturando esta questão, esta condição de construção dessa avaliação, para que você possa entender então o que é perceber, o que é ouvir, como fazer isso, qual é o momento mais importante para determinar certas práticas, o que é emergência, o que é urgência dentro da leitura corporal, da leitura funcional. E aí você foge daquele mundinho clássico da massoterapia que é ficar focado em dor, onde está doendo. Como se a dor fosse a única variável envolvida nessa estrutura. Porque ela não é. Tá? Tem várias outras estruturas que causam esse processo e várias outras estruturas que limitam o funcionamento. Se você pega uma pessoa cifótica, depois de um tempo que ela está vivendo cifótica, e você tira uma foto de perfil, você vai perceber, e ela também vai perceber, que ela é cifótica, que ela está cifótica naquele momento. E não dói mais nada, já acostumou. Por que acostumou? Porque a linguagem corporal e a estrutura que ela tem de autoavaliação identificam aquele ponto sem dor como um ponto aceitável. Então as pessoas vivem a aceitação daquela postura. Olha a volta que a gente está dando aqui entre falar de emoções, falar de sentimentos, falar da construção postural. Então você não pode, sabendo disso, de posse dessas informações, você não pode deixar o seu trabalho apenas focado em uma vertente, que é o alívio da dor mecânica. Um alívio da dor músculo-esquelética. É muito pouco perante todas as informações que você passa a ter quando entende das emoções. A menos, lógico, que tem gente que escolhe ficar na superficialidade, tem gente que não quer se aprofundar e tá tudo bem, é uma opção. Mas quando o terapeuta procura o crescimento profissional, ele vai aprofundando e vai ficando mais complexo o seu entendimento sobre o corpo, sobre as estruturas, sobre o que ele quer enquanto jornada profissional, e ele vai se especializando. Então existem duas questões importantes na massoterapia das emoções. Primeiro é ouvir todas as queixas, ouvir a história, procurar paralelos entre o que ela fala e como o corpo está sentindo. Aí você já leva o seu olhar para o perceber. Perceber a posição da cabeça, perceber respiração, perceber velocidade da fala, da conversa. Tem gente que é ansioso, ansiosa, fala muito rápido, atropela as palavras. Tem gente que já fala de forma mais lenta, mais comedida. Tem gente que fala baixinho, tem gente que fala alto. Então tudo isso determina uma linguagem corporal que você pode perceber. E quando percebe, você tem condição de avaliar que grupos precisam da sua ajuda. Qual região precisa da sua ajuda? Qual grupo muscular? Qual função? Por que a pessoa não tem flexibilidade? Por que essa pessoa não consegue respirar direito? Por que essa pessoa tem tensão na região de trás do pescoço? Então você, dentro do material, dentro do curso, a gente vai estar falando sobre essas questões. Da construção da identidade da limitação, a identidade da dor.
Se você tem como ir avaliando esses pontos através da leitura corporal, você vai identificar certinho quais os grupos que precisam de mais ajuda. Você vai fazer um mapa da dor, vai fazer um mapa funcional. Então esse mapa ele te ajuda a perceber o estado do cliente, as funções preservadas e as funções que estão precisando de ajuda, mas também ele diz para você como você pode embasar um tratamento, um acompanhamento. E aí você vai crescendo, você vai amadurecendo no processo para levar até o seu paciente, até o seu cliente, o quadro de melhora, de alívio que ele está buscando, mas não somente da estrutura mecânica. Acaba que todo o corpo recebe o benefício, a irrigação, o alívio das tensões, e esse mesmo corpo vai tender a se expressar de uma forma diferente. Então é essa expressão que me interessa enquanto terapeuta, é essa impressão que interessa a quem quer ajudar o cliente. Como levá-lo a esta mudança, mas é preciso que ele entenda que existe um quadro para mudar. Senão, ele fica como mais de 99% dos clientes da massoterapia que só procuram quando estão com muita dor e acreditam que massoterapia, que massagem, que processo de manipulação pela massagem só serve para aliviar aquela dor. Não serve para mais nada. E muitos profissionais também não se esforçam para mudar isso, ou se esforçam em um limite, de resistência que não chega a gerar uma mudança profunda, porque também cansa de tentar bater nessa situação e tentar mudar e não consegue, não tem força, não tem energia, não tem argumentos para isso. Então é preciso que você entenda essas questões. Ouvir o paciente e perceber. As duas coisas andam junto. Ouvir e perceber. Então isso você tem que deixar gravado aí na sua mente nessa aula de hoje. Eu preciso ouvir. Pega o seu paciente que você vai atender hoje, depois dessa live. Ouça com atenção. Perceba o tipo de palavras que ele usa para descrever o problema dele. Preste atenção na respiração. Veja se ele está respirando de uma forma que tem expansão de caixa torácica ou é aquela respiração reprimida que só mexe o abdômen para frente e para trás na inspiração e na expiração. Então, nisso aqui, só nessa questão você já está avaliando profundamente e percebendo detalhes sutis da postura da pessoa. Se é postura de confiança, se é uma postura de medo, se é uma postura de resistência, uma postura de raiva. Então todas essas posturas, elas têm uma assinatura bioquímica. A gente já vem falando disso em outras lives e a gente vai falar mais disso lá no curso. Existe uma assinatura bioquímica para cada uma das emoções que as pessoas vivenciam. Como essa emoção se forma, qual é o pensamento, qual é o sentimento. Tudo isso é uma descrição básica do funcionamento bioquímico, de hormônio. Então a gente vai estar mostrando, entregando essas questões somatoemocionais lá para o terapeuta conseguir ter uma linha de raciocínio, um embasamento que leve a essa construção do entendimento, então, entre você ouvir, perceber e atuar. O atuar vem depois. Então eu ouço a queixa, o processo, eu interpreto as palavras que essa pessoa está usando, depois eu tenho que perceber esse corpo, essa estrutura, e depois fazer a minha parte, fazer a atuação com a minha técnica, com o meu processo, com a minha estrutura funcional de profissional. O que é melhor em cada caso? Aí fica a seu critério avaliar dentro das suas habilidades, mas todo o seu cliente vai ter um fundo emocional envolvido na estrutura de limitação, de lesão que ele possa apresentar para você como queixa.
É importante que você perceba também que a flexibilidade anda junto com a espontaneidade. Segundo o livro, essa área de movimentação livre diz respeito também à pessoa estar se sentindo leve, se sentindo bem, se sentindo produtiva, as partes positivas do comportamento. Depois você procura na internet, procura na estante virtual que você vai encontrar esse livro aqui, ó, O Correio do Corpo. Tá? Ele já é bem antiguinho, mas ele é muito importante. Parece que nunca teve tanto sentido um livro como esse nos dias de hoje. Tá? O Correio do Corpo, então, ele diz onde, qual o nome? O Correio do Corpo, onde são entregues esses hormônios, essas tensões no corpo das pessoas com características comportamentais definidas. Da raiva, do estresse, do medo, da ansiedade, da depressão, da síndrome do pânico. Tudo isso tem assinatura. Então tem um correio que entrega em determinados grupos musculares. Ansiedade, por exemplo, uma das características da pessoa ansiosa é a aceleração do pensamento, a aceleração também dos grupos respiratórios. Então só aqui a gente tem nos grupos respiratórios quantos músculos para trabalharmos, para aliviarmos a pressão, para melhorarmos a condição de irrigação. Daria uma sessão só para você trabalhar grupos respiratórios em uma pessoa com ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade tem uma assinatura que entrega lá nos músculos respiratórios. Estruturas de comportamento que levam sobrecarga para a lombar, que levam sobrecarga para a torácica, que levam sobrecarga para a cervical, que levam sobrecarga para a ATM. Então você vai libertar de um processo mecânico que vai voltar a acontecer, sabe-se lá quanto tempo depois que você fez o atendimento. Por quê? Porque a pessoa vai voltar para aquele ambiente desafiador, para aquele pilar da vida dela que gera o medo, o desconforto, a estrutura negativa que ela quer livrar-se ou resolver ou enfrentar. Então nisso aqui você tem a construção da sua maturidade profissional. Você quer ajudar, você quer fazer o seu melhor, mas você tem que ter argumentos, você tem que ter estruturas de avaliação para poder trabalhar nestas pessoas, oferecer o seu processo de trabalho. E não ficar acreditando somente que porque a pessoa saiu sem uma dor momentânea e de repente superficial, você resolveu a vida dela, você resolveu os problemas. E muita gente acaba ficando nessa superficialidade, podendo, com uma ferramenta incrível que é essa avaliação emocional, expandir aí a sua área de atuação e garantir uma melhora das condições. Então a gente tem essa avaliação, segundo a autora, de que a flexibilidade anda junto com a espontaneidade. Você pode pegar uma pessoa triste, uma pessoa depressiva, ela tem os seus movimentos característicos e limitados. Característicos e limitados. Por exemplo, olhar para baixo, cabisbaixa, respiração superficial, ombros à frente. Não se mexe com liberdade. Parece um robozinho andando. A gente não sabe o que passa na mente do cliente, mas você consegue interpretar uma postura. Você é dessa área, você tem que entender essa postura como algo que pode ser trabalhado por você. Aí você tem que fazer o mapa, tem que fazer a avaliação, entender os grupos que estão com problema, estruturar o seu acompanhamento, o seu tratamento, o funcionamento de uma metodologia que desperte esse corpo para o benefício de uma vida em liberdade. Porque as tensões e compensações, elas deformam o corpo. Então, quando a pessoa chega para você para ser tratada, para ser trabalhada, reclamando das dores, e você faz uma fotometria, por exemplo, para avaliar questão de alinhamento. Na massoterapia clínica, lá no método R2, a gente tem inclusive os aplicativos que fazem essas fotos, que fazem essas avaliações
de simetria ou assimetria entre lado esquerdo e direito, para eu entender que grupos estão hipotônicos, que grupos estão hipertônicos, que região está puxando, que região está cedendo, como ele está compensando, como ela está compensando, por que está doendo. Então são várias perguntas que são respondidas numa avaliação. E aí você, entendendo de compensação, você vai poder passar essa informação para o seu cliente. Um bom teste que eu sugiro aqui para você é fazer o teste do espelho. O que é esse espelho? O que é esse teste do espelho? Se a pessoa tiver um espelho em casa, pede a ele, pede a ela para fazer uma autoavaliação de postural ficando frente a frente no espelho. Sugira para ele, sugira para ela. Um homem fica de sunga, de cueca, de bermuda, mas que ele consiga ver o seu corpo na maior parte da totalidade. Se é uma mulher, pode ficar de roupa íntima na frente do espelho e avaliar postura de ombro, postura de cabeça, os joelhos alinhados ou não, o pé se está completamente voltado para fora, para dentro, centralizado, se tem um pé para fora, se tem um pé retinho para frente. Essa é a leitura que se pode fazer. Então a pessoa precisa também, além de se ver, de se olhar, de se avaliar ali, é importante, é interessante que ela se perceba. Eu não percebi que eu tenho a cabeça virada para esse lado, não percebi. Mas ela vai no espelho e ela consegue perceber depois. E aí como ela se sente? Aí você fala para ela, por exemplo, vamos usar o pescoço aqui como material didático. A pessoa tem uma inclinação lateral, ela vive assim. Então o que eu preciso entender dessa postura? Se ela ficar com a cabeça retinha, como ela está se sentindo? Ela vai descrever para você. Agora parece que eu estou torto, porque o meu músculo isso, porque aquela região aquilo, que eu estou sentindo isso. Ela te dá esse feedback em relação ao joelho, em relação ao pé, que de repente está um pé reto para frente e o outro aberto um pouquinho. Se ela deixar os dois retos, qual é a percepção que ela está tendo? Então esse é um teste sinestésico. Ela vai olhar, vai reconhecer-se no espelho e fazer uma mudança. Então isso também é importante, levar o cliente a perceber-se, para que você possa embasar os seus argumentos de tratamento, de cuidados, de um acompanhamento mais prolongado. Ela tem que estar convencido do problema. Para estar convencido dessa estrutura funcional com limitadores, você faz esse teste simples. Você não precisa ficar forçando a pessoa a aceitar a sua ajuda ou querendo fechar um pacote, como os massoterapeutas clássicos falam por aí. Vamos fechar um pacote. Não existe. Nessa questão estrutural não vai resolver algo superficial. Você tem que fazer a avaliação mais profunda. Você tem que buscar o entendimento dessas estruturas. E essas estruturas levam o cliente a convencer-se da sua necessidade. Aí ele passa a te procurar, ele passa a pedir ajuda, não você insistindo para provar. Porque ela ou ele já fez esse processo, essa introspecção. Ao sugerir o teste, você entra na mente do seu cliente e vai levá-lo àquela figura corporal que precisa ser trabalhada. E aí muitas coisas vão fazer sentido para ele. Muitas dores, muitas limitações, muitas compensações, muitos comportamentos que ele tem no dia a dia, ele começa a se perceber e a se policiar. E dessa percepção surge então a leitura que ele tem, que ela tem, da própria postura. Essa semana eu atendi um empresário e ele falava que ele dirige muito e que tem dores nas costas. E aí usei uma figura de linguagem e ele riu pra caramba, constatou que era assim, fez nova viagem e lembrou dessa figura e me ligou, falou, realmente acontece isso comigo. O que foi que eu falei para ele que fez tanto sentido? E ali, por isso que eu estou te falando, quando você apresenta os argumentos corretos, a pessoa se convence de que
precisa de ajuda e vem te procurar. Você não precisa forçar nada para ela. É um processo natural de busca, quando entendemos o que é necessário fazer. O que eu falei para ele? Por exemplo, a gente fez a avaliação palpatória e eu identifiquei os eretores da coluna, eu identifiquei a região de entre a face tóraco-lombar, finalzinho dela, e o início do trapézio, no meio das costas, onde termina a face tóraco-lombar, onde começa o trapézio. Aquela região ali, tá? No caso dele, está hipotônica nos músculos profundos. Avaliamos e eu falei para ele: eu imagino que quando você começa a sentir dor, você vai derretendo no volante do carro, cansando durante a viagem. Ele começou a rir. Ele falou: não, é isso mesmo. Meu carro tem condição de baixar e de subir o volante. Eu tenho os apoios laterais para o cotovelo e eu dirijo todo compensado. A impressão que eu tenho é realmente que eu estou derretendo em cima do volante. E aí ele foi viajar. E durante a viagem ele lembrou dessa figura de linguagem e me mandou uma mensagem. Falou: realmente é isso que acontece, você está certo. Vamos tratar isso? Você pode me ajudar? Lógico, vamos tratar, vamos trabalhar. Então, fazer o cliente perceber de uma forma criteriosa essas condições leva o nível dele de percepção em relação a você nas alturas. É tudo que você busca enquanto profissional, que a pessoa valorize a sua avaliação. Então, quando a pessoa valoriza o que você está dizendo, você tem grandes chances de partir para um acompanhamento, para um tratamento mais prolongado, para ajudar essa questão a melhorar na vida dele, na vida dela. Então, essa é a questão de você ouvir e perceber dentro da linguagem corporal. Então, a nossa live de hoje foi este assunto. Eu espero que você consiga fazer aí as suas avaliações dentro dessa linha de raciocínio, de interpretação, de ouvir, de perceber, de procurar e de oferecer argumentos válidos, como esse teste do espelho, para o seu cliente, então, avaliar a própria postura e identificar através das sensações como está o corpo dele, o corpo dela. A gente vai se ver amanhã, então. Muito obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau.